Olá, boa noite a todas e todos que estão aqui hoje, na noite mais fria do ano, no último século. E a gente agradece também e manda um beijo para quem for nos assistir depois, que a gente vai disponibilizar o vídeo. Agradeço em nome da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Pinheiros, pela casa da OAB, a subseção, na presidência do Dr. Paulo. Agradecer a nossa vice-presidente, Luciana Martins Fernandes, que me convidou para levar adiante esse projeto no lugar de presidente dessa comissão, que eu amo, dessa equipe maravilhosa. E agradecer também ao trabalho dos membros, hoje na pessoa da Daniele Natel, que está nos secretariando. Então, já agradeço e já divulgo a nova função, Daniele Natel, com a nossa imensa gratidão por todos os serviços maravilhosos, generosamente, de forma muito competente, prestados pela Lilian Teodoro. A gente só tem gente boa nessa comissão, é como uma família e eu me sinto sempre em casa quando eu estou com vocês. Então, muito obrigada, Dani, que está nos ajudando hoje aqui também, fazendo o nosso suporte nessa noite e que já contribui com tantos convidados, tantos temas maravilhosos para os nossos happy hours, né? E esse happy hour sistêmico da nossa comissão é um momento de um bate-papo bem descontraído mesmo, um momento de da gente ser a gente mesmo, sem tantas formalidades, o que é tão gostoso, né, que a gente já é assim, né, nessa área do direito sistêmico, sejamos nós advogados, juízes, promotores ou não, né, todos pertencem, todos são bem-vindos, porque todos têm a somar nessa visão sistêmica, e hoje as nossas convidadas são muito especiais, Renata Palkowski e Gisele Chaves. Então, brevemente eu vou me apresentar. Meu nome é Daniele Précoma. Como eu disse, estou na presidência da comissão. Eu sou mediadora sistêmica, advogada colaborativa, trabalho pela cultura de paz e aplico nas questões jurídicas ou pré-processuais, extrajudiciais e de forma também a pedir homologação ou registrar acordos extrajudicialmente por via administrativa, sempre com essa visão sistêmica, aplicando o direito sistêmico nas questões jurídicas e auxiliando as pessoas através da mediação, dessa proposta colaborativa de construir, né, um lugar melhor para se estar, para se viver e para se relacionar. Sou a convite da Andréa Roma, coordenadora do livro que nós vamos falar hoje, que é o Práticas Sistêmicas na Solução de Conflitos, estudo de casos que nós lançamos em dezembro, agora 18 de dezembro. Temos o prefácio do Dr. Sam Storch, e temos o prólogo da doutora Fabiana Quezada, nossa diva maravilhosa, presidente da nossa Comissão de Direito Sistêmico Estadual de São Paulo, uma líder nata, é uma precursora aqui no estado, que tem a maior força dentro dessa área aqui no Brasil. A gente tem muita alegria de estar ao lado dela também e tê-la aqui no nosso livro, né? Nesse livro, além de coordenadora, eu tive o prazer de escrever um pouquinho sobre essa parte que eu trabalho, que é a mediação sistêmica, e o título do meu artigo é Mediação Sistêmica, o caminho para a pacificação do conflito em si mesmo. Em linhas gerais, porque eu trago a abordagem de que quando você vai mediar algo, antes de você chegar ao outro, né, você primeiro olha para si. Então, como mediadora sistêmica, o meu trabalho é auxiliar as pessoas, cada uma delas que estão no conflito, a primeiro encontrarem-se a si mesmas dentro desse conflito, né? O que as trouxe nesse conflito, porque atraiu essa situação para sua vida, que tipo de projeções acontecem nessas relações,
para que a pessoa, num primeiro momento, ela encontre a sua autorresponsabilidade e a sua cura pessoal sistêmica, que aquele conflito veio trazer à luz, e para que, independente se isso vai chegar no final da mediação ou do processo de advocacia colaborativa num acordo ou não, o trabalho de autoconhecimento e de sanação dessas projeções e desses padrões já foi alcançado dentro de si. Então, a mediação começa em cada pessoa. Mesmo que a outra pessoa a gente não encontre adesão da outra parte, essa solução interna de uma das pessoas já foi realizada. Quando ela for, não vou dizer assim, lutar pelos seus direitos, né? Mas usam esse termo, mas quando ela for trabalhar para o encontro do que ela considere justiça no seu caso, mesmo que numa via processual contenciosa, a postura dela já vai ser um pouco diferente, né? A partir desse primeiro movimento da mediação em si mesmo. Mas, obviamente, o convite sempre é feito e para as partes, para todas as partes virem, inclusive com os seus advogados, para que eu, como profissional nesse lugar, possa realizar esse serviço e auxiliar todos a chegarem nesse lugar de pacificação social, de construção, manutenção de diálogos saudáveis, porque as relações não acabam, né? Principalmente familiares ou envolvendo inclusive filhos, essas relações são eternas. E se você foge de casa, você leva a sua casa dentro de você, né? Então não adianta fugir do problema, mesmo que você esteja lidando com uma situação, não num relacionamento familiar, mas numa questão trabalhista, por exemplo, que é o caso que nós vamos falar hoje, se nós brigamos com o chefe e nós vamos colocar essa empresa na justiça, a gente não julga de certo e errado, e as meninas vão falar sobre isso, né? Não existe certo e errado, existe dentro do campo das constelações, mas existe o que cumpre a lei e o que descumpre a lei. Então, se algumas empresas descumprirem a lei, né, e você deixar de receber, por exemplo, você no lugar de empregado, deixar de receber, você briga, você faz o processo, muitas vezes no Brasil é muito difícil, mesmo você tendo uma sentença favorável, você conseguir a execução e a finalização e receber esse dinheiro é muito difícil, né, e muito demorado, mas o que é importante que nós vamos trazer hoje é de que, com a consciência que a constelação, que a filosofia sistêmica traz, porque você, empregado, né, você pode brigar com esse patrão, com essa empresa, pode colocar no processo, logo mais na frente, de repente, você encontra uma nova empresa, um novo chefe, uma nova situação como essa na sua vida. Então, a chave que liga tudo isso, ela está dentro de nós, o que nós ressoamos e o que nós podemos mudar em nós para que essas coisas deixem de acontecer na nossa vida. Não dizendo que certo ou errado, mas como nós podemos melhorar e sair desses padrões. Então, já falei de mim, já falei do meu artigo nesse livro, mas hoje o tema desse bate-papo é a constelação estrutural na justiça do trabalho, né? Esse é o tema do artigo da Gisele e da Renata. Elas vão falar sobre isso, eu vou apresentá-las. Gisele Chaves é auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Acre, consteladora e advogada sistêmica, graduada em Direito pela Unicelb, pós-graduação em Direito Público pela UNP e em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho pela Uniderp. Formação em Constelação Sistêmica Familiar e Organizacional pelo Instituto Infosium. Peço perdão se eu estou falando alguma coisa com sotaque errado. Formação internacional em constelações estruturais com Guilhermo Echegaray e pós-graduando em Direito Sistêmico e Meios Adequados de Solução de Conflitos pela Faculdade Inovar e Hellinger Schule. É a doutora Renata Albuquerque Palkowski, juíza do trabalho,
do Tribunal Regional da 14ª Região, mas acho que ela mudou, agora ela vai contar para nós, foi para Santa Catarina, graduada em Direito pela Universidade Positivo, Filosofia pela UFPR e Pedagogia pela Unisul, pós-graduação em Direito Público pela LFG, formação em Direito Sistêmico pelo Instituto IP Roxo, maravilhoso também, né, o Instituto aí de Santa Catarina, sou muito admiradora do trabalho e do capricho deles, e pós-graduando em Direito Sistêmico e Meios Adequados de Solução de Conflitos pela Faculdade Inovar e Hellinger Schule. Então, dadas as devidas apresentações, agradeço muito a presença de vocês hoje aqui, a disponibilidade do tempo de vocês, e eu passo a palavra, eu quero que vocês duas deixem o microfone de vocês aberto, né? E vocês vão complementando a fala uma da outra, porque vocês são muito construtivas, né? Eu não vou fazer perguntas fechadas para vocês, vocês vão abrir esse diálogo e vão contar para nós a pergunta que eu tenho. Por que vocês acharam bacana falar sobre a constelação estrutural, né? Para fazer um pouco, e eu vi que vocês fizeram isso no artigo de vocês e ficou muito bom, né? Trazer então para o público, porque é estrutural, porque é a escolha da estrutural, né, dentro desse leque que nós temos de possibilidades de atuação com a sistêmica, e eu gostaria que vocês falassem das transformações que isso é capaz de fazer, né, nas relações de trabalho, no autoconhecimento das pessoas, né, aonde isso pode tocar e transformar o coração dos envolvidos no conflito, né, e o que beneficia, inclusive, o sistema, né, o sistema trabalhista, não só dentro dos tribunais de justiça do trabalho, mas como uma consciência nacional, que nós que estudamos constelação, nós sabemos o quanto essa consciência coletiva brasileira, né, se vocês puderem complementar essa ideia, esclarecer por que nós, como nação Brasil, temos uma justiça do trabalho tão inchada, porque isso é uma questão sistêmica cultural. Então, eu passo a palavra, meninas, bem-vindas. Oi, Dani. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É realmente uma alegria poder compartilhar esse trabalho e poder falar dele, em especial porque foi uma construção mesmo em conjunto, minha e da Gi. Desde o início, a gente criou cada passinho desse projeto juntas, né? E, na verdade, quem me apresentou a constelação estrutural foi a Gi, ela que tem esse know-how, né? A Gi, que é a consteladora. Da minha parte, o que eu pude oferecer, na verdade, foi a possibilidade de observar os processos. Mas quem deu todo o enredo e quem possibilitou que isso acontecesse na Justiça do Trabalho do TRT 14, em especial lá no Acre, foi de fato a Gisele. E eu sou extremamente grata por isso, porque eu não sei se eu teria tido a oportunidade de ter essa experiência se não fosse a Gi, né? E Gia, retravou. Continue a fala, contando então do trabalho de vocês. A tela volta. Quando eu conheci a doutora Renata, foi numa palestra que estava tendo lá no TRT, né, da 14ª Região, que é Acre e Rondônia, que é onde nos conhecemos. Era justamente sobre as constelações fenomenológicas do Bert Hellinger. E depois que nos encontramos em um outro momento, nós começamos a conversar sobre isso. E aí surgiu essa ideia, poxa, a gente podia tentar aplicar isso na Justiça do Trabalho. E aí eu falei para ela, se fosse para aplicar na Justiça do Trabalho, eu achava melhor aplicar a constelação estrutural. Por quê? Porque a constelação estrutural, ela não dá tanta ênfase
para sentimentos, para emoções, para intuição, como a fenomenológica dá, né? É algo assim bem mais racional, mais lógico. A fenomenológica ela é mais do sentir e a estrutural não. Você pode pensar, você pode refletir. São observações o tempo todo, né? Não não entra muito no sentir. Para esse mundo organizacional, a gente sentiu que seria melhor para passar mais credibilidade, para eles conseguirem ter mais clareza também do que a gente estava fazendo. Porque a estrutural também, uma outra diferencial é que ela tem um foco na solução, é o tempo todo o foco na solução. Ela não fica buscando a causa dos problemas, ela, ao invés de ser fenomenológica, ela é construtivista, porque eles acreditam eles acreditam que não existe só uma causa e que nós estamos sempre construindo uma nova realidade. Então, por isso que nós fomos por esse lado, por esse caminho. E só para dizer, né, não sei se vocês sabem que a constelação estrutural foi criada, né, foi desenvolvida por um casal chamado Matias Vargas e Ince Sparrer. E ela é psicoterapeuta e ele tem um currículo muito interessante, porque ele fez matemática, ele fez lógica e ele fez um doutorado em gramática universal. Então, a base desse trabalho dele é utilizando a gramática. Ele conheceu o trabalho do Bert Helling e aí ele utilizou toda a experiência dele, todo o conhecimento dele para aplicar, né? Então, tudo que, quando eles vão constelar, eles utilizam gramáticas para fazer a leitura, para fazer as interpretações. Eles desenvolveram mais de 100 gramáticas, porque eles acreditam que quando você coloca os elementos no campo, que são os representantes, você precisa observar, tem uma ordem para isso, uma ordem para entrar. Existem as percepções, né, tanto do facilitador como do representante, e eles começaram a perceber que existia uma linguagem, né, ali naquele campo entre os elementos, de uma linguagem que eles chamam transverbal, que é tanto a verbal como a não verbal. Mas é uma não verbal que transcende tempo e espaço, como nós comentamos aqui no início. E aí ele falou, se existe uma linguagem, a melhor forma da gente conseguir fazer essas leituras e até facilitar mesmo para os próprios profissionais é desenvolver uma gramática para isso, porque toda linguagem precisa de uma gramática. Aí eles até falam que há mais ou menos há 40 mil anos atrás foi desenvolvida a escrita. E aí eles falam que a constelação estrutural, na verdade, é uma evolução da escrita. Porque quando como que houve o desenvolvimento da escrita, né? Comparando, fazendo uma analogia. Quando eu convido os representantes para entrarem no campo, é como se eu estivesse colocando as letras no papel. E quando eu estou... E tudo tem uma ordem também, né? Das letras, assim como na entrada dos representantes tem uma ordem. E quando a gente começa a interpretar as expressões deles, os gestos, o posicionamento, essas leituras, essas interpretações, da mesma forma, como se a gente estivesse fazendo uma leitura. Então, é muito interessante a união, né, dessas interconexões. É como se fosse uma gramática das respostas que o corpo dá. Das percepções. Das percepções do corpo. Que bonito, que bacana. É uma tradução das percepções que o corpo traz a partir das opções do campo. Exatamente, porque no nosso cérebro tem os dois lados, né? Sim. Tem um lado mais lógico,
a parte mais racional, e tem a outra parte que é mais intuitiva, mais criativa. Então, é como se ele tivesse dado uma gramática para esse outro nosso lado, né? Para essa outra nossa questão que a gente não, infelizmente, a gente não aprende, né? Pelo menos a nossa cultura ocidental, a gente não aprende. Entendi. Eu achei muito interessante quando eu conheci. E ele criou, então, essa gramática própria, até para não ficar forçando de trazer para o outro lado do cérebro, né? Para deixar esse lado do cérebro falar, a partir de uma gramática dele. Exatamente, porque quando as pessoas se posicionam no campo, elas... o que acontece? Acontecem as ressonâncias, né? As ressonâncias do campo informativo daquele cliente, que no caso eles chamam de campo informativo e a gente chama de alma, de inconsciente e tal. E aí, quando eles estão nesse campo informativo, eles sentem, né? Há uma ressonância das informações, das memórias, e quando a gente sente aquilo, isso vai para um centro de linguagem do nosso cérebro e, ao mesmo tempo, dessas memórias que são resgatadas, é que há esse processamento da fala. É muito interessante, assim, né? É sentir, é o contato com as memórias daquela pessoa e, por meio desses centros de linguagem do cérebro, a voz, né? É como se os elementos, os representantes, o corpo deles desse a voz daquele campo. Que bonito isso, Gi. Deixa eu falar algo assim. Enquanto você falava, explicava essa diferença, me veio uma informação aqui. Verifique se faz sentido. Digamos, se a gente coloca num campo, como você falou, né, a diferença. Se a gente coloca num campo do fenomenológico, um campo fenomenológico bem hellingeriano, assim, que vai mostrar primeiro a causa, né, primeiro mostra a causa e daí inicia-se. É possível de iniciar-se um movimento de solução, né? Sim. Digamos que o caminho é assim: primeiro causa e depois solução. Eu senti, conforme você falando, que de repente a constelação estrutural ela chegue num lugar que faça o oposto, que ao você ir para a solução, dentro das pessoas também vem intuitivamente as respostas da causa. Não só no momento da constelação, como posteriormente também, porque a gente sabe que a gente realiza um trabalho, né, no campo, e ficam vindo insights e vão caindo as fichas, né, durante é infinito, porque às vezes eu tenho consciência, eu tomo consciência da primeira constelação que fiz há não sei quantos anos, né, quando eu acho que entendi alguma coisa, um ano depois, nossa, né, entendi mais alguma coisa. Então, de repente, a constelação estrutural também promova isso, né? Ela vai na hora de você constelar para a solução, mas emerge dentro da consciência da pessoa as causas. Não acontece isso? Sim. Inclusive, eu queria só complementar com uma frase aqui de um autor que ele... eu vou tentar pronunciar, Wittgenstein. Eu vi em um livro da constelação estrutural, né, do Guilhermo. Depois eu passo direitinho para vocês, eu posso até escrever aqui. É o Wittgenstein, não é? O filósofo da linguagem. Ai, né? Isso. Eu tinha falado outra vez e agora eu esqueci, na outra nossa palestra. Então, ele, aos 24 anos, ele escreveu sobre os tratados lógicos, né? E olha o que ele fala, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. A solução da vida consiste na dissolução dos problemas. Não se resolve problemas, se dissolve. As posições e percepções, quando elas mudam, que é o que acontece, né, nas constelações, dissolve-se os problemas.
E quando se dissolve os problemas, a situação, ela automaticamente ela muda. Então, a partir do momento que você muda aquela estrutura que foi colocada inicialmente, e que eles vão fazendo as mudanças durante a constelação estrutural, no caso, a partir dessa mudança, a estrutura aí ele fala assim, a estrutura é a maneira que estão interconectados os elementos em um estado de coisas, ou seja, em um sistema. Então, a estrutural acredita que não precisamos olhar para a causa para resolver situações, e sim utilizar abordagens centradas nas soluções. Então, ele quer dizer isso, né? Que a partir do momento que esses representantes eles entram no campo, que começa a ter essas interpretações, essas leituras, a imagem interna inicial do constelado era uma. A partir do momento que se constrói ali uma nova realidade, ele vai sair dali com uma nova imagem, não tem como, né? E a partir do momento que você muda a tua imagem interna, tudo muda, tudo muda. Você muda a consciência, muda o sentimento, muda a atitude e resultado, tá tudo interligado, né? A gente até fala, eu aprendi numa escola de mente positiva que eles falavam que tudo começa por um pensamento. Eu já acrescento assim, tudo começa por uma nova consciência. Porque a partir da nova consciência, você tem um novo pensamento, pensamento gera o teu sentimento, que gera atitude, que gera o resultado. Então, é aí que eu acredito que nessas mudanças das estruturas e das imagens internas é que as pessoas conseguem realmente encontrar a solução, conseguem identificar as causas, conseguem identificar o que elas precisam fazer, o que está sendo necessário para separar, o que está sendo necessário unir ou equilibrar, né? Eu acredito que as boas soluções que a gente encontra na vida são boas separações, uniões e equilíbrios que a gente faz. Então, é isso que eu entendo. E aí é a gente... Até Perdão. esse olhar... Oi? Pode falar, Dani. Pode falar, Renata, depois eu falo. Não, é porque eu acho interessante essa questão da mudança do pensamento ou da mudança de postura e como isso não é que resolva o problema, mas realmente você muda a perspectiva do olhar que você tinha anteriormente e, de repente, nessa nova perspectiva, aquilo que aparentemente era um problema passa a ser um caminho, uma possibilidade. E foi o que a gente pôde perceber na atuação nos processos que nós olhamos. Por quê? Uma das partes que representava essa triangulação, que era a empresa prestadora de serviço, nós tivemos o feedback dos advogados dessa empresa, e o que eles nos colocaram é que após o empresário assistir àquela dinâmica, ele percebeu que ele não era vítima. Ele tinha muito forte dentro dele que ele era refém de um sistema, de uma situação, né, que ele era vítima. E, na verdade, ele percebeu que não, que ele poderia ter força de solução, né? E nós tivemos, naqueles casos, o êxito de conciliação em todas aquelas demandas que foram vistas ali, que estavam sendo representadas. E muito por conta dessa mudança de postura, né? Então, realmente, o problema continuaria sendo o mesmo, o conflito trabalhista ainda estava ali, né? Mas a maneira de olhar para ele mudou. E aí, a partir disso, se reconheceu força e se reconheceu possibilidades para se encontrar soluções que chegassem à solução almejada por aquelas partes que ali eles estabeleceram que era o acordo judicial, porque já eram demandas judiciais. E ele fez toda a movimentação para conseguir, e conseguiu, né? Então, realmente foi muito interessante de ver isso, porque pela resposta dos advogados, o que mudou realmente foi só o olhar e a perspectiva daquele empresário,
E aí, quando um empresário toma essa consciência, não é um acordo que se faz, né? É uma quebra de um padrão que esse empresário vai deixar de fazer esse tipo de coisa na vida, na empresa. Sim. Não é um acordo que se chega. É diferente de você fazer um acordo. É muito diferente. Você não faz um acordo, né? Esse empresário toma uma consciência e vai deixar de realizar essa atitude com aquela postura anterior, né? E talvez, né, Dani, seja algo que tenha até uma atuação preventiva, porque essa mudança de postura, ela vai reverberar no dia a dia daquela empresa, daquela organização, e talvez isso também já viabilize a impossibilidade de outras demandas ou a desnecessidade de discussão judicial, né? Isso também é até maior, muito maior do que o acordo judicial, né? Exato. E isso ainda não tem conta que feche isso, que demonstre isso. Quantos processos não vão acontecer por conta dessa constelação que vocês fizeram com essa empresa? Então, isso é muito rico, né? O que eu ia falar aquela hora, complementando, né, o entendimento aqui, parafraseando o que a Gi falou, quando você coloca e muda, né, que seria você dar um salto quântico, né, de uma nova consciência, você promove um salto quântico ali no campo, se aquilo se estabiliza, se aquilo ancora na consciência, cria um novo campo de ressonância. Só trazendo aí os termos técnicos, né, para quem nos assiste, porque isso aqui também é uma fonte de estudo, né, o que a gente faz, a nossa proposta é sempre disseminar esse conhecimento sistêmico. Então, aí que a gente chama do campo de ressonância mórfica e do quanto esses saltos quânticos, a partir de novas consciências ancoradas no campo, né, e nas pessoas que estão vivenciando, levam isso como o que a gente chama de postura de vida nas suas atitudes dali para frente, o quanto isso, através da ressonância, altera a vida. Então, sim, nós criamos a nossa realidade. Sim, existe um campo quântico vibracional. A partir das nossas atitudes diárias e a vida como ela nos responde, e todas as consequências dessa nossa postura e dessa nova consciência, tá tudo aí, né? Não é só no laboratório, né? A vida como um todo, a natureza, o planeta Terra, a cosmologia está aí para mostrar que, como Hermes Trismegisto dizia, tudo está, né, acima como abaixo é a mesma coisa, né? Lá em cima como abaixo, dentro e fora é tudo a mesma coisa, né? Então, estamos aqui falando de ciência, sim, também, de vida, de relações, de consciência e de estatísticas que não são nem capazes de mensurar o tamanho do benefício que isso é dentro de uma consciência coletiva, de um comportamento coletivo cultural, né, brasileiro. Aconteceu uma vez comigo, um caso parecido assim, isso que eu vou trazer um caso prático, vocês me dão licença, vocês tragam também, porque isso é tão legal, né, falar de casos práticos. Isso que você falou dessa empresa, né, que viu isso, eu fiz um atendimento sistêmico para um empresário que ele estava muito indignado e muito triste mesmo, pessoalmente triste, pessoalmente afetado, porque ele estava sendo real ele estava como reclamada, né, numa ação trabalhista, só que a dor dele era que o funcionário, ele fez tanto pelo funcionário, ele fez tanto, e aí na constelação mostrou que ele realmente ele fez demais. Ele adotou aquele funcionário, coitadinho, como filho, ele se colocou no lugar de pai desse funcionário. Então, o funcionário, além de receber tudo que esse empresário pagou, ele tinha pago, ele pagou até demais, ele dava dinheiro, ele deixava o cara usar o carro da empresa no fim de semana,
sabe? Era assim, era um filho. Então, ele viu que ele estava sendo processado e porque o funcionário tinha raiva dele, porque ele estava sendo o melhor pai, ou queria ser melhor pai do que o pai que era desse funcionário, né, na vida real, pai biológico. E aí, quando ele percebeu isso, ele pôde sair desse lugar de pai, né? Inclusive na audiência de conciliação na Justiça do Trabalho, eu dei frases para ele e ele colocou isso. Assim, é como se a ação tivesse se extinguido naquela audiência. O próprio reclamante, praticamente ele desistiu da ação. Ele só queria que esse patrão deixasse de ser melhor do que o pai dele. Ele queria o pai dele de volta. Né? E a ação pode acabar, não precisa mais de ação, né? Olha que coisa maravilhosa. E aí esse empresário percebeu, né, coisas no sistema dele, na relação com o pai dele. Olha, uma coisa que acontece, o quanto que a pessoa, ao procurar um trabalho sistêmico, pode ver. Aí ele pôde ver o lugar dele de filho, ele pôde ver o lugar dele, do pai dele, o pai dele como empresário, o porquê daquele ramo de negócio na família, o porquê daquela escolha profissional. Assim, abre, né, uma coisa maravilhosa da pessoa se conhecer. Ai, que coisa simples, né? Só mais uma ação na justiça, só mais uma ação na justiça, e o quanto você pode aprender para a sua vida se você olhar sistemicamente, com um olhar ampliado para tudo isso, né? Só deixar uma soma aí. Falei mais, meninas, contem para mim, contem para todos nós mais coisas. Ô, Dani, eu queria só acrescentar uma frase também que eu falei num outro momento que eu estava com a Renata, que eu achei bem bonito também, que eu estava estudando e aí eu vi e eu anotei, que é de um neurologista mineiro chamado Dr. Leonardo Faria, que ele fala assim: a linguagem é o som e a aparência das memórias, que era o que a gente estava falando. A linguagem é o som e a aparência das memórias. É o som e a aparência das memórias. Vou anotar aqui também para vocês. Fala aí, Renata. Ai, a Gi, ela traz umas contribuições, gente, que é assim fantástico. Nós fizemos uma live que ela trouxe esses dois olhares e assim foi quase uma terapia coletiva aquele dia. Foi muito incrível, né? Eu não sei se a Dani estava, se a Dani lembra, mas foi muito incrível mesmo. Até está salvo, quem tiver interesse de ver, acho que está salvo lá no Trabalhista Sistêmico. E foi muito bacana. E eu acho interessante também trazer o olhar do cético, sabe? Do cético a respeito dos efeitos, tanto do campo morfogenético, quanto dos efeitos da própria constelação, seja ela sistêmica, estrutural, ou qualquer outra vertente de constelação ou de atuação, né, utilizando o campo, representantes por bonecos, frases, enfim, porque isso que a Dani relatou para a gente também é uma forma de constelação, né? E ainda ela foi indireta, porque ela passou as frases que o cliente dela utilizou numa audiência e que acabou despertando na parte contrária, né? Que era ali o seu empregado / filho, que não era filho, despertou o que ele precisava despertar e entender, né? Porque não é racional, é numa outra dimensão de entendimento, que tem muito a ver com o que a constelação estrutural nos fala dessa linguagem transverbal, algo que está para além do dito e do expresso, né, da nossa expressão. É algo que transcende, mas também é comunicado.
E dentro do olhar do cético, eu digo isso porque quando nós fizemos a proposta da utilização do projeto na Justiça do Trabalho, ela foi uma proposta de experimentação. Nós não prometemos nenhuma solução, nós não prometemos resultados, nós não prometemos nada. A gente convidou as partes que tivessem interesse em experimentar. E foi muito bacana, porque nem nós mesmas sabíamos o que poderia sair dali, né, daquela experimentação. Poderia ser que não tivesse nada, que ficasse todo mundo parado, por exemplo, né, no momento da representação, né? E a Gi utilizou o método que não revela para as partes, né, para os membros, né, para os representantes, o que eles estariam representando. No entanto, o movimento foi quase uma coreografia daquilo que nós vemos nos processos. Então, quem estava assistindo, né, falando um pouquinho dos bastidores, as pessoas que estavam assistindo, eu escutava o murmurinho dizendo, ali, fulano é o reclamante, fulano é o Estado, eu já percebi que ciclano é não sei o quê. E os representantes não sabiam quem eles eram. Mas a própria dinâmica que está no campo era tão escancarada do que nós já víamos no dia a dia do processo, que foi muito fácil identificar quem era quem. E ali foi um momento que se descortinou o que havia de ceticismo. E se pôde perceber, realmente vibrando ali na frente de todo mundo, essas informações do campo morfogenético. Foi muito interessante isso. Eu queria trazer porque... confesso que eu mesma não sabia o que viria, que eu levei a proposta como experimentação justamente para que não houvesse nenhum tipo de cobrança por resultados e que a gente não poderia prometer nada do que viria, mas que nós estávamos convidando as pessoas a assistir o que viria. E veio o que realmente estava nos processos. Né? Não sei se a Gi também quer complementar a respeito, talvez até comentando sobre... o representante da solução, o que ele sentiu que ele era, e que hoje, olhando, não poderia ser outra coisa, né? Mas que na hora, quando ela falou o que ela estava sentindo, você falou, uau, esse campo realmente, ele não tá para brincadeira, ele mostra realmente as coisas como são, né? É realmente fenômeno, é fenomenológico. Angie, quer falar um pouquinho? Só falar para elas como elas não estavam lá, né? É bem legal trazer o exemplo de como que foi. A gente não comentou, né? Como a Renata falou, quem era. Eu dei um papelzinho com o nome para cada um, para no final eles saberem quem eles eram. E para mostrar total imparcialidade, né? No caso, não imparcialidade, mas eu chamaria de uma neutralidade. E também demonstrar que a gente não estava influenciando o resultado, nada. Então, eu dei o papel, né, no bolso deles. E aí, a gente iniciou com 3 elementos, né, que foram um representando o reclamante, o outro o Estado e outro a empresa. E colocamos um para ser o ponto em comum deles. Tipo, o que eles, o que seria ideal para eles. E aí esse ideal, as pessoas, a gente até perguntou, o que vocês acham que seria o ideal? E algumas pessoas falaram, né, a questão do acordo. E aí a gente colocou a solução também. E na solução, a gente teve uma hora que a gente perguntou o que você está sentindo, o que você acredita, o que vem para você? E ela não sabia, né? Eles não sabiam quem eles eram. Aí a pessoa que estava representando a solução falou dinheiro. Não, é incrível, assim, porque ele não tinha a mínima noção de quem eles eram. E falou dinheiro. E uma coisa também que foi interessante, a gente finalizou aí, né? Porque geralmente a constelação a gente finaliza quando a gente sente que todo mundo já está bem, todo mundo já está no seu lugar, quem quis caminhar, quem quis mudar, já mudou. Então, foi aí que a gente finalizou. Mas também uma coisa que também foi... Algumas coisas que eu estou lembrando aqui, se a Renata quiser complementar, se ela lembrar,
mas também algo que chamou muita atenção da gente, que a gente ficou assim, pasma, é que quando colocamos os três, né, o reclamante, ou o reclamado, a empresa e o o Estado foi direto para fora, ele ficou de costas para todo mundo. E aí teve um momento que a empresa... O que a empresa falou? Eu sei que a empresa falou alguma coisa como se estivesse precisando serviço, eu não lembro alguma coisa. E ninguém olhava para ela, né? O autor olhava para um lado, o Estado saiu praticamente, só não saiu do campo porque não dava para sair da parede, né? E de costas, e ninguém olhava para a empresa, e a empresa ela sentia a necessidade de ser vista, né? Aí a empresa, eu não lembro o que foi exatamente que a empresa falou, que o Estado, na mesma hora, se virou e pegou e encostou a mão assim no ombro, como se estivesse apoiando. Aí eu lembro que a leitura que a gente fez no dia foi que para encontrar a solução, né, e a harmonia daquelas relações, o Estado precisava apoiar a empresa, não era a responsabilidade não era só da empresa, como eles querem dizer sempre, né? Foi na hora que você colocou a solução, né? Alguém representando a solução. Quando entrou no campo, o Estado saiu da onde ele estava, foi caminhando até ao lado do representante da empresa e apoiou a mão dele no ombro. Agora eu não lembro direito ou esquerdo, mas apoiou. Esquerdo, eu lembro bem porque ele apoiou no esquerdo. E o esquerdo É isso mesmo. Isso. Então, o Estado está a serviço das empresas. É o que deveria estar. Foi muito interessante, gente. É muito mágico mesmo. Nossa, que bonito isso, né? E que consciência que isso traz para nós como país, né? De não seguir com essa mentalidade de coitadinho sempre, né? E de que os empresários são sempre exploradores, né? E que o Estado tem que estar ali, né, como justiça do trabalho para apontar para as empresas e dizer vocês são culpados, né, e os trabalhadores sempre como coitadinhos. E o quanto no campo mostra que se essa dinâmica permanece, o dinheiro não vai aparecer nunca. Pode ter zilhões de ações e milhões de sentenças favoráveis e o CNJ ter aí contabilizado, né, um sucesso maravilhoso, né, na eficiência do judiciário. Mas e quantos efetivamente encontraram essa solução e esse dinheiro, né? Uhum. E muitas vezes essa dinâmica do Estado, se o Estado fica nesse lugar de só o trabalhador é o coitado, as empresas são as exploradoras e as empresas são culpadas. O quanto, se permanecer nessa dinâmica, muitas vezes as empresas também sem apoio, né, muitas vezes, inclusive, de uma estrutura tributária, né, de um país e tal, para que fomente o desenvolvimento, o quanto as empresas também podem escolher o lado de que bom, então vamos fazer assim, a gente não paga porque é mais barato pagar advogado para defender-nos das ações, porque a gente daí não paga, a gente paga advogado para nos defender das ações e a gente também não vai pagar essas ações, porque não vão conseguir executar. Então, o quanto que tudo isso é muito sistêmico, né? E o quanto a postura de um interfere na escolha do outro sempre. E o quanto isso só aumenta a quantidade de processos, de reclamatórias, só alimenta posturas que não fluem para o mais, né? Para uma sociedade mais inclusiva, mais equilibrada. Então, o quanto
todos precisamos nos realinhar com uma nova consciência para que tudo flua melhor, né? Inclusive o Estado, né? Inclusive o Estado. Mas o quanto que do nosso lugar, do nosso pequeno, né? Do nosso pequeno aqui, do lugar de vocês, né? Do lugar da Renata como juíza, ela tendo essa consciência, ela já pode fazer diferente nos processos que ela julga e sair desses papéis tão pré-determinados, né, de paternalistas da justiça do trabalho, muitas vezes, né, de colocar as empresas como culpadas, porque a gente não vai conseguir mudar o Estado assim, né? A gente não tá lá em cima para mudar o Estado, a gente pode mudar só do nosso lugar. Então, você pode mudar a sua consciência como juíza nos processos que você atua, né, Renata? Exato, acho que realmente o trabalho é de cada um, e tem a ver com aquilo que você estava falando do teu próprio artigo, sabe, Dani? Eu acho que a mudança, ela realmente, seja para mediação ou para qualquer outra forma de solução dos conflitos alheios que nos chegam, porque nós lidamos com os conflitos dos outros, né? Mas para que a gente possa chegar de uma maneira que realmente gere ajuda e não mais peso ainda para aquele conflito, né? No sentido da gente não estar tentando ser salvador ou ser indignado ou ser aquele que simplesmente condena por estar, né, ligado a uma das partes, sem estar aí aliado a nenhuma das dores, para que a gente chegue realmente numa postura mais neutra, como trouxe a Gi, é preciso olhar primeiro para dentro, reconhecer, né, aquilo que nós temos de dificuldades, de dores, de história, o que o nosso sistema também, por que estamos nessa função, nessa profissão, e a partir daí poder, então, né, com pequenas transformações internas e transformando a nossa atuação no mundo. E isso vai refletir no trabalho, vai refletir na família, vai refletir no social. Eu gosto muito de insistir nisso, porque eu acho que são as nossas mudanças internas que reverberam mudanças externas, né? E eu acho que tem a ver com isso mesmo, sabe, Dan? De mudar a postura, de não ficar arraigado numa visão que talvez já não faça mais sentido hoje. Teve o seu momento de sentido, teve o seu momento de ser protetivo, né? Tem um histórico que dê base para isso, mas talvez já não seja a melhor postura para todas as relações que nós temos na atualidade, né? Então, olhar para dentro, para perceber o que está fora, eu acho que é a pedra de toque para buscar, inclusive, até um ambiente de trabalho saudável para o próprio operador do direito, seja ele juiz, seja o advogado, o promotor, né, o procurador. O ambiente saudável ele tem que estar não só lá na empresa, na indústria, mas também no nosso ambiente, no nosso escritório, no gabinete, onde nós desenvolvemos o nosso trabalho, né? A Brigitte Reeves, ela, quando fala das constelações, né? Aqui, qual é o propósito? Aqui esse destino, esse trabalho, né? Para que trabalhamos com isso? O que é esse movimento? Ela resume isso de uma forma muito bela. Um movimento de reconciliação, né? Então, aonde do nosso lugar, né, e dentro de nós, e naquilo que nós fazemos profissionalmente, relacionalmente, no nosso modo de existir. O que nós podemos reconciliar a partir dessa filosofia, dessa consciência, né? Nós podemos conciliar trabalhadores e empregadores, nós podemos conciliar os ricos e os pobres, nós podemos reconciliar a direita e a esquerda, nós podemos reconciliar o masculino e o feminino. Então, esse é o nosso papel, né? O que é do nosso lugar a gente pode
fazer com tudo isso? Que é um movimento de reconciliação, sempre um movimento de reconciliação, né? Porque, segundo o próprio Bert, todos os movimentos, no fundo, são movimentos de amor, mas muitas vezes são movimentos de amor cego. E o movimento de amor cego de um confronta com o movimento de amor cego do outro. E é onde a gente pode atuar para reconciliar tudo isso que já é amor na sua raiz, para que eles sejam movimentos de amor que possam ver, né, e ver o outro, e ver que o outro também está no movimento de amor, né? E é no indivíduo, e é de cada um, e é todo dia, né? Dani, até seguindo essa sua fala, eu já dei esse exemplo, até acho que a gente já falou sobre isso, Rê e Gisele, lá nos nossos eventos do trabalhista e tal, mas eu trabalhei muito tempo na área de departamento pessoal, recursos humanos, então eu era aquela pessoa, o meu lugar era de preposta nas audiências, então eu participava muito dessas, né, eu acompanhava muito esses movimentos. E agora que você falou desse movimento da reconciliação, era muito incrível você ir participar e você como representante do empregador, né, digamos, porque eu também não podia tomar essas dores, eu não podia me tornar esse empregador. Então eu tinha que ficar tão, eu me sentia num lugar assim que eu falava, gente, o que que eu sou, né? Porque eu não posso ser alguém que vou tomar essas dores ou vou dizer é isso que é o certo, né? Mas também, ao mesmo tempo, olhar para o outro, né? Esse funcionário que saiu com uma insatisfação, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte dele que é a sua responsabilização, né? Por algo também. Então, e eu chegar lá num lugar que também eu sempre fui uma pessoa que busquei pacificar, reconciliar. Então, eu já tinha em mim essa, né, essa maneira de trabalhar. Então, as pessoas olhavam para mim como representante da empresa, mas eu também era a pessoa do RH, aquela que acolheu, aquela que recebeu a pessoa quando ela entrou na empresa, aquela que quando a pessoa saiu, por mais que tenha sido doloroso, por mais que teve insatisfação, mas também foi de uma forma, né, acolhedora, a gente, né, você tinha que olhar para o outro como um ser humano, né? E o mais incrível é que a empresa que eu trabalhei, que tinha muitos processos, era tudo assim, questões para burlar a lei, para pagar menos impostos, então tem todo esse sistema também, né? Falando de algo maior ainda que você falou, como que é o Brasil, como que é a cultura, então tinha tudo isso. Ou seja, tinha um benefício para o funcionário também isso, né? E tinha um benefício para a empresa, os dois lados. Então era assinado algo assim oculto, né? Aquela coisa oculta, né? Que ficava uma coisa muito constrangedora você ir naquela audiência, porque você sabia que todo mundo ali, por um lado, se beneficiou também, né? E no final de tudo isso, lá em Curitiba, né? Todas essas pessoas saíam de uma empresa e iam para outra, mas era sempre trabalhando para o mesmo cliente, ou seja, no final era tudo igual, era tudo o mesmo projeto, era um ganho só, entendeu? Era tipo assim, era uma empresa muito grande da área bancária e que no final tinham várias pequenas empresas que prestavam serviços, mas no final você saía de uma e ia para outra, era a mesma coisa. Você via que as pessoas ficavam, inclusive, nos mesmos projetos, realizando esse mesmo serviço para um bem maior, né? Digamos, para tantas pessoas que iam se beneficiar desse trabalho e não mudava em nada, sabe? Entre aspas, assim, não mudava o servir, né? Falando também
desse lugar mais profundo, assim, né? De realmente eu vou continuar servindo igual, eu vou continuar trabalhando no mesmo lugar, eu vou continuar encontrando as mesmas pessoas, os mesmos chefes que eram da minha empresa anterior vão estar lá ainda. Então, veja os relacionamentos como ficam, né? Veja tudo realmente essa reconciliação que tem que ter, né? Porque você vai acabar estando com as mesmas pessoas. Então, era Nossa, muito Dani, é tão incrível incrível. observar. Era muito Isso, incrível observar essas dinâmicas. Gente, eu ficava pensando, né? E era muito complexo também, porque não tinha como também você resolver para todo mundo, você deixar todo mundo em paz, assim, porque alguma coisa sempre ficava, mas era incrível, que eu acho que com o tempo e com a maturidade, realmente o contato que as pessoas tinham que ter ali, continuar tendo, porque senão não iam conseguir bons resultados, soluções nos seus trabalhos, porque o projeto era um só, não mudava. Só mudavam as empresas prestadoras de serviço. Então, eles tinham que tomar essa consciência que não ia... isso ia ser um impedimento para que todos juntos construíssem, né, um bom trabalho e desenvolvessem algo de bom que fique para a humanidade, né? Porque era um trabalho que ia servir a muitas pessoas no mundo, não era uma empresa internacional, no mundo todo, sabe? Então, era muito incrível observar essa dinâmica e como realmente tinha que existir essa reconciliação. isso que você está falando, Dani, eu vivi isso do outro lado, né? Eu trabalhei 10 anos no Banco do Brasil e eu passei por um tempo sendo gerente de logística e eu era a contratante maior de todos esses terceirizados, eu era a ponta final de todos esses processos de licitação que geravam todos esses contratos e que a ponta mais fraca é o funcionário, né? Porque essas empresas, elas abrem um CNPJ para participar de uma licitação e daí elas deixam de, elas recebem, o poder público também demora para pagar, então elas vão recebendo e vão pagando quando o poder público atrasa, elas não têm caixa para pagar, aí elas não pagam, daí elas vão à falência, daí o funcionário não recebe, aí ele entra com o processo da Justiça do Trabalho, mas ele já está contratado pela mesma empresa para trabalhar para nós, num outro processo de licitação, sob um outro CNPJ, e é tão terrível isso que você está falando, porque é uma máquina. E aí, para ganhar o processo de licitação, você tem que fazer um preço que você sabe que você não vai conseguir manter essa empresa viva. Você abaixa o seu preço, os empresários, eles abaixam o seu preço para trabalhar, para poder trabalhar, mas sabendo que o valor que vai receber não vai suprir o que ele tem que pagar. Então, ele já entra sabendo que não vai pagar. Então, isso Dani, é uma máquina. Essa era exatamente as dinâmicas daqueles processos que No nós seu tínhamos. caso. Exatamente. E aí qual é? Por isso que a gente fala aqui da consciência do nosso lugar, né? Do nosso lugar. Eu, como gerente do Banco do Brasil, o que eu posso fazer com relação a isso? A lei de licitações é do Brasil, né? Toda essa estrutura tributária, jurídica, de relações fiscais, trabalhistas, a lei de licitação, as normas internas do Banco do Brasil, o meu plano de cargos e salários, a minha função que eu exerço, o meu salário, a minha obrigação, tudo que eu tenho que fazer. O que eu posso fazer do meu lugar? Eu posso tratar essas pessoas muito bem, né? Gerenciar isso com uma concordância de que é assim, essas pessoas aprenderam a sobreviver, porque existe a força da sobrevivência sistêmica, e todas essas pessoas aprenderam a sobreviver se adequando a essa máquina, né?
e assim, é aquele negócio, ó, tá ruim, mas vou ficar. Agora, o indivíduo, cada uma dessas pessoas, à medida que elas encontram força dentro delas, elas têm o poder de escolha de dizer, eu faço parte disso ou eu não faço parte disso. Exato. Então, é aquilo que você viu nas audiências, que você sabia que o empregado entrou sabendo dessa situação. Então, quem é que pode mudar toda essa estrutura, essa máquina que nós estamos descrevendo? Essa máquina é uma máquina. Ela é composta pelo quê? Por indivíduos. Quando todos os indivíduos disserem não faço parte disso, aí não tem mais alguém preenchendo esses lugares dessa máquina. Por isso que não é a máquina que muda, é a consciência dos indivíduos. Exato. É uma questão de consciência coletiva, né? É necessária essa atuação e essa tomada de consciência por vários indivíduos para que tenha essa mudança. E é por isso que eu acho que, começando de dentro para fora, isso vai reverberando, né, aos poucos. Eu acho que não é algo que muda rápido, mas eu acho que é algo que vai meio que contaminando aos poucos, né, até chegar à possibilidade de uma mudança, de uma alteração, né, até porque isso envolve várias questões, né, acho interessante quando a gente leva essas discussões no grupo, normalmente a gente chega no momento que nós falamos das consciências, né, dentro da perspectiva do Bert Hellinger, da boa e da má consciência, que realmente faz muito sentido, né, quando nós falamos de mudança de dinâmica de estrutura e de dinâmica de atuação social ou de atuação coletiva. Acho isso muito interessante, a gente sempre chega nesse ponto nos debates, né, Dani? Faz muito sentido essa questão da mudança de parte dos indivíduos, né? Criam-se uma consciência coletiva, e entre esses indivíduos que não querem mais fazer parte dessa máquina, né? Como a Dani falou, porque nesse mesmo processo eu observei muitas pessoas que mudaram de carreira. Ou seja, elas disseram, eu não quero mais isso para mim. E mudaram de carreira com um salário muito inferior do que elas ganhavam nessa empresa, porque era uma grande multinacional, uma grande empresa, então, por um lado, esse dinheiro era o que sustentava essa máquina e essa forma de trabalhar, mas que não olhava para o indivíduo, não olhava para o ser humano, olhava só para todas essas dinâmicas e essas confusões e esse tirar daqui, né, desses impostos que eu não pago para receber mais, né? E isso era distribuído entre todos, mas gerava um monte de questões, né? E quando essas pessoas resolveram mudar, mesmo, ou seja, para elas, criou-se uma nova consciência de que era mais saudável para elas estarem em algo que elas tinham mais autonomia, por exemplo, muitos foram trabalhar como autônomos, então foi muito incrível, assim, de ver gerentes que recebiam, sei lá, teve um caso que foi incrível, assim, eu tenho contato com ele até hoje, mas ele recebia um salário, sei lá, de 20, 30 mil, e ele foi trabalhar de fotógrafo numa empresa ali em Curitiba, ganhando 2.500. Mas aí a gente... Ele juntou um dinheiro, mas ele foi para esse lugar, ficou muito tempo lá, aprendendo, mudou de profissão, e até hoje ele está nesse... E é por estar nesse cargo também, como a Dani falou, ele estava nesse lugar ainda, né, de ter que olhar para essas pessoas, assim, né, fazer todo esse movimento, digamos assim, não sei se tem um peso maior ou não, né, Dani, mas enfim, eu achei muito corajoso, assim, e é uma consciência nova mesmo. Tem algo que
Até às vezes eu acho bacana quando vem essas discussões até nas mídias, assim, você vê, nossa, existe vida inteligente aí, né? Nossa, você até admira. Mas reflexões do tipo, qual é o preço do dinheiro, né? Qual é o preço do dinheiro? Qual é o preço da fama? E se a gente for fazer um olhar com uma consciência sistêmica para isso, né? Então, aí a gente vê, por exemplo, essa discussão acontecendo. Eu ouvi algo aí, eu não acompanho mídias, mas ouvi algo falando da depressão do Whindersson Nunes, né? Da depressão que teve, acho que o Lucas Luco, né? Situações assim de famosos, né? Porque, na verdade, venderam a sua alma, vou dizer assim, venderam sua alma para o diabo e tão longe, se afastaram do seu ser, né? O dinheiro levou muita coisa ali, né? Então, os sintomas, eles contam, né? E aí, se a gente for olhar para isso de uma forma sistêmica, socialmente sistêmica, culturalmente sistêmica, né? E se a gente for olhar para essas pessoas que ficam nessas empresas, né? Se a gente for olhar de forma culturalmente sistêmica também, isso é uma escravidão, né? Então, existem muitas formas de escravidão no Brasil ainda, né? Então, a escravidão, ela está nas escolhas de cada indivíduo, né? A que eles se submetem e o quanto, muitas vezes, qual é o preço desse dinheiro, né? Então, são perguntas, né, que a gente deixa, assim, no ar mesmo, porque a gente não tem as respostas, né? As respostas estão dentro de cada um, porque isso é para cada um, né? E é o que a pessoa está honrando quando ela permanece nesse tipo de situação. O que ela está honrando, quem ela está honrando, né? Eu gostaria de convidar a doutora Renata para falar do evento maravilhoso que ela foi convidada de lançamento lá em Santa Catarina, onde ela está morando, do nosso livro. Vai ser um coquetel maravilhoso. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, a gente já vai para as perguntas. Tá. E contar que, assim, como a gente está falando aqui de consciência, de fazer algo do nosso lugar, de que é um processo pedagógico, educativo, né, social. A gente, através do livro que a gente colocou as nossas experiências, é uma forma da gente semear, né, colocar no universo, semear aquilo que a gente já pôde aprender e do nosso lugar a gente já pôde aplicar, para que isso vá chegando. Então, a gente fica muito feliz, porque o nosso livro foi levado como bibliografia básica de uma matéria de justiça sistêmica na faculdade da Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu amo Minas e Minas nunca me abandona, sempre ressoa nesse amor comigo, fico muito feliz. Professora Shirley fez o pedido para levá-la para os alunos, que eles já têm um grupo de estudos funcionando lá. Quero mandar um beijo para todas as pessoas, se eles nos verem. Para a professora Shirley, é uma honra imensa. Ela é uma pessoa, assim, ela emana alegria, gente, é uma coisa absurda, assim, ela emana alegria escrevendo no WhatsApp. Não precisa nem botar emoji, você escuta a alegria dela na escrita, assim, é uma coisa impressionante, é uma pessoa maravilhosa. E ela fez esse serviço sistêmico aí, levando o nosso livro para lá, Universidade Federal de Uberlândia, e agora a doutora Renata vai contar desse evento de lançamento lá em Santa Catarina. Então, Dani, nós vamos fazer semana que vem, na livraria Leiture, que teve esse carinho de fazer o convite para que a gente possa fazer até um grupo de encontro de advogados e de demais interessados no tema do direito sistêmico, para que possam ter acesso a todos esses artigos que estão no livro,
né? O meu artigo com o Dagi, ele vai ser utilizado para chamar o público para a leitura do livro como um todo, né? Então, na verdade, todos nós estaremos representados lá. E vai ser feito de uma maneira online, então quem tiver possibilidade de participar, depois eu deixo, né, no meu Instagram e também passo para a Dani, para a Gi, para que a gente possa divulgar. E é uma alegria, porque é uma livraria, então é um lugar da leitura, né? E essa livraria vai estar fazendo essa conexão tão bonita entre os profissionais, né? Eu já tive contato com várias pessoas incríveis, ou seja, até uma forma de eu me sentir acolhida na cidade. É muito gostoso isso, né? E só é uma pena que vocês não possam estar aqui presencialmente. Eu ficaria muito, muito, muito feliz mesmo, mas nós podemos participar online para poder dar as boas-vindas do livro na nossa cidade aqui e contribuir para essa leitura, né, das pessoas que se interessam por esse olhar sistêmico no direito. Tem muita gente aqui. Nós temos uma comissão aqui de direito sistêmico que eu nem sabia que existia, e graças a essa possibilidade de levar o lançamento do livro pela Leiture, eu tive contato com a advogada que é membro dessa comissão. Então, eu fiquei muito feliz. Qual que é a cidade mesmo? Chapecó, Santa Chapecó. Catarina. Ah, essa cidade. Eu amo o interior de Santa Catarina. É uma fofura. É mesmo, e aqui é muito gostoso. Muito Parabéns, gostoso. Renata. Isso é totalmente merecimento seu. Parabéns. E parabéns a Gi, você, né, que cocriaram esse artigo com essa força maravilhosa. É por isso que o livro está chegando lá. Vamos passar então para os comentários e perguntas, Dani. Muito obrigada por nos ajudar nessa parte. Vamos lá. Vamos, Dani, eu vou ler a pergunta da Aparecida. Então, ela colocou aqui: agradeço a quantidade de informações que as doutoras estão nos passando e gostaria de saber como as partes recebem o convite para participar desse trabalho. Aí ela complementa: quando eu converso sobre o direito sistêmico com os advogados trabalhistas com os quais convivo dizem que esta ferramenta serve apenas para casos da área de família. Desculpe-me desconsiderar o citado quando converso sobre o direito sistêmico com advogados trabalhistas. Aliás, ela só complementou ali, que ela não tinha se expressado bem. Mas não sei quem quer responder, pode ficar à vontade. Eu vou falar só a parte das constelações, aí depois eu pedi para a Renata falar como é que foi a questão da citação, né, o convite para as pessoas que assistiram. Tá bom, Renata? Só explicar essa questão da constelação. Esse termo constelações sistêmicas é uma metodologia que foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Helling, né? E quando a fonte é esse trabalho dele. Depois que ele começou a expandir esse trabalho, várias pessoas se inspiraram no trabalho dele e foram desenvolvendo trabalhos como constelação, não só na família, porque inicialmente ele fazia só na família. Aí veio o Weber, que começou a fazer nas organizações. Aí veio o Matias Vargas com esse Spar, que começou a fazer com esse olhar mais estrutural. Então, quando o Bert Helling começou a perceber, né, essas ampliações e começaram a ver que isso podia ser feito em qualquer sistema, né? Em todo lugar que a gente entra é um sistema. Então, não é algo só para o sistema familiar, é qualquer sistema. Pode ser um grupo de amigos, pode ser a nossa relação com a espiritualidade, a nossa relação com o dinheiro, com a missão de vida, qualquer coisa, tudo que é relação. A constelação, essa metodologia de constelação, tanto faz ser sistêmica ou estrutural, ela é considerada, muitas pessoas já consideram, como uma psicotecnologia para solucionar, né, conflitos. Então, qualquer tipo de relação, você pode utilizar a constelação.
E aí, quando a gente foi para a Justiça do Trabalho, que foi uma experiência, como a doutora Renata falou, nós preferimos utilizar a linha da estrutural, porque a linguagem é mais racional, assim, né? É uma linguagem que passa mais credibilidade, porque não ficam falando, não dá tanta ênfase a emoções, a sentimentos, como a gente vê muito na familiar. E até termos mesmo, por exemplo, como é que eu vou dizer para um empresário, para um CEO ou até para um juiz que nunca ouviu falar sobre isso, e ele me perguntasse, mas como que essas pessoas sentem? Como é que essas pessoas percebem essas informações, acessam essas informações? Eu falar, porque essas informações, elas acessaram da grande alma, né, que é um termo que o Bert Helling fala. Então, na estrutural, por exemplo, eles não chamam de alma ou grande alma, eles utilizam conceitos como campo informativo, por exemplo, o campo morfogenético, por exemplo, eles utilizam como a fonte da realidade. Então, assim, até os termos são termos mais, assim, que com certeza a gente acreditou, né, que iria passar muito mais credibilidade e aproximar mais pessoas, iam ter mais clareza também com o que elas estavam vendo. Respondido? A Renata quiser complementar. Eu gostaria só de falar uma coisinha, se vocês acharem conveniente. Aparecida, acho que para traduzir o que a Gisele está falando, que ela está dizendo, né, com relação à escolha, acho que é uma questão de que talvez gere menos resistência, né, causa no campo do direito, que é tão formal, no campo empresarial, que muitas vezes é tão racional, causa menos resistência, parece que fala um pouco mais a mesma língua, né? Eu entendo dessa maneira. Então, acho bastante bacana essa forma. Aparecida, se você gostaria de ter muitas formas de argumentar com os colegas da Justiça do Trabalho, entre no grupo da Justiça do Trabalho Sistêmica com essas lindas, maravilhosas. Já peça, elas já te mandam o link aqui para você entrar no grupo, porque não vai te faltar argumento, nunca mais na vida. Seja uma sementinha nos seus grupos aí de colegas e amigos. Aí vão ter mais clareza. O que a Dani falou, aí se a Aparecida quiser deixar o contato dela para participar do grupo, né, meninas? Do Trabalhista Sistêmico, é só passar o telefone, a gente tem um WhatsApp, que a gente inclui as pessoas aí para... E é muito, muito bacana, tem muito conteúdo, muitas divulgações de trabalhos, de eventos, então a gente está sempre interagindo lá, fique à vontade também, se quiser, né, participar. Eu não Até vou pôr aqui no chat, acho que a gente podia colocar ali, Dani, o @ do Instagram, que daí também é fácil de localizar, né? Sim, vou colocar também. Uhum. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu acho que a Aparecida queria... Eu não sei se foi isso, mas que até eu ia pedir para a Renata complementar. Aparecida, você queria saber como que essas pessoas foram chamadas para assistir a constelação lá na Justiça do Trabalho, é isso? Foi isso mesmo? Eu acho que foi... Desculpa, eu gostaria de saber como foram chamados e como foi a aceitação deles ao serem chamados. É porque, assim, nessa época, eu estava como juíza coordenadora do Sejusc, então eu tinha uma facilidade de diálogo com a OAB. Com essa facilidade de acesso e de diálogo, nós fizemos alguns eventos. Entre esses eventos, nós fizemos um para, primeiro, apresentar o que era direito sistêmico, com uma palestra para dar já essas primeiras bases e despertar o interesse, né, para quem tivesse vontade de saber um pouquinho do que se tratava. A partir daí, vários advogados demonstraram interesse em conhecer, né, conhecer constelação, conhecer direito sistêmico.
E com isso, quando nós começamos a fazer o projeto, eu selecionei por meio de algumas empresas que compareciam com mais frequência, né, tinham mais processos, nós localizamos esses advogados e localizamos advogados de alguns que tinham vários reclamantes em face dessas empresas e convidamos se eles teriam interesse de participar, como também convidamos o procurador do Estado, considerando que o Estado do Acre ele participava de muitos processos. E nós tivemos aí a grata surpresa de que todos demonstraram interesse, né? Aí eu não sei se também o campo já não estava atuando, né? Porque aí eles demonstraram, né? Não teve nenhum tipo de insistência, nós não sofremos para conseguir fazer o convite, foi atendido de pronto, e daí nós só fizemos um convite por meio dos processos, sem nenhum tipo de ônus para as partes, e marcamos num horário fora do horário de atendimento do fórum, ou seja, para realmente desconectar que aquilo tivesse alguma influência processual, né? Era realmente uma experiência, né, no judiciário, e daí eles aceitaram, foi muito interessante. Renata, acho que é importante também falar sobre como é que a gente fez na questão da hierarquia, né? Que a gente foi pedir para o presidente. Sim, para fazer o projeto da utilização da constelação, nós levamos o projeto e submetemos para a presidência do tribunal. Então, apenas após o aval, né, da presidência que nós demos continuidade ao projeto. E eu acho que foi isso também que deu muita força para o projeto funcionar e realmente as coisas fluírem de uma maneira mais simples e fácil, né? Tem mais alguma coisa, Dani? Alguma questão, alguma dúvida? A gente pode caminhar para encerrar. Eu acho que é isso, Dani. É? Eu vi aqui, daí foram as indicações da Gi, ficaram ali. Eu anotei todas também, se alguém quiser, eu pus aqui num Word. Mas acho que seria isso. Bom, então, quem está aqui, a gente agradece, quem vai ver depois também, sentindo interesse em procurar nas redes sociais, tem o Instagram da Gisele Chaves Oficial, Renata Palkowski, Daniele Preca, uma Daniele Zaribelli, qualquer pessoa de nós que vocês tenham alguma dúvida, pode perguntá-la no direct, a gente responde. Nós temos também os livros, nosso livro, quem se interessar, que à vontade de entrar em contato conosco, ou quiser levar para sua cidade, como a doutora Renata vai fazer o lançamento lá em Santa Catarina, se alguém é ligado a esse mercado, né, e quiser fazer esse lançamento, pode nos convidar também. Quem quiser participar do grupo do Trabalhista Sistêmico, entre em contato com as meninas também, já falei as redes sociais e peça para ser inserido. É um movimento que está bastante forte, já tomou, tem pessoas do Brasil inteiro, quiçá já da Europa participando, né? Que está chegando lá em Portugal, o pessoal tá bem interessado. Então, o Dr. Sami está lá dando uma força nesse grupo também, né? O professor. Então, não é uma coisa assim do nada, de gente sem conteúdo, não é lavagem de roupa suja, não, é um grupo de estudos verdadeiros, estudos e práticas, né, e desenvolvimento conjunto. Então, é muito rico, a maior parte das pessoas, ou está em formação, ou já são formadas. A gente realmente leva isso muito a sério. Nós que estamos nesse movimento, a gente realmente deu uma guinada na nossa vida e hoje a gente passa a ser isso, né? Não é, meninas? É uma coisa muito louca, assim. A gente se torna isso na nossa vida. Então, a gente leva muito a sério, porque isso já faz parte de quem nós somos, de quem a gente é. Né? A nossa profissão, as nossas relações se tornam consequência disso. Então, a gente realmente procura estar sempre em melhoramento e está sempre oferecendo o nosso melhor.
Então, eu deixo minha gratidão. Muito obrigada, Dani, querida, por toda essa assessoria. Muito obrigada às queridas palestrantes por toda essa experiência. Foi uma conversa mágica, né? Para quem chegou aqui, né, antes de gravar, a gente já estava lá na Jornada das Estrelas, né? Então, foi muito lindo, gratidão. Isso me dá sempre muita alegria e esperança de que a gente já está construindo, né, essa nova terra, esse novo lugar de existência mesmo, a gente já faz parte dessa nova humanidade, né? Então, deixo meu abraço, meu muito obrigado e um minutinho para vocês fazerem as argumentações finais e despedidas, meninas. Quero só agradecer imensamente essa troca. Toda vez que nós nos encontramos, eu aprendo algo novo. Então, eu quero deixar meu agradecimento. Por hoje, eu também saí um pouquinho maior do que eu era um pouco antes de nós iniciar. Obrigada, meninas. Obrigada, Gi, novamente pela oportunidade dessa cocriação, como disse a Dani. Foi uma alegria. Obrigada, Dani, por ter me auxiliado a entender que era possível, né? Você sabe das conversas e eu agradeço imensamente todo o auxílio. E é isso, que a gente possa expandir, crescer e compartilhar os nossos conhecimentos. Obrigada. Obrigada também pela oportunidade, pela minha conexão, primeiramente com a Renata, pela nossa cocriação, que eu sempre falo isso para ela, que eu tenho certeza que existe uma força muito forte, né, muito grande atrás de nós, e por isso que a gente chegou até nessa questão do livro que a gente nunca imaginava, né, Renata? E então, só gratidão dessa nova realidade que nós cocriamos. E gratidão, Dani, pelo convite, né? Gratidão também para Daniele Natel. Natel? Deixa eu falar. Natel pela contribuição aí, pela presença, pelo auxílio essa noite. E para as convidadas também que vieram assistir, que disponibilizaram no seu tempo, e percebo que a gente de alguma forma está conectada, né? Porque vocês estão aqui assistindo a gente, ouvindo, gratidão por isso, que é a Aparecida e a Juliana. Boa noite, gente, gratidão.